Olá, retomando as gravações das mensagens da nossa capelania, para a gente superar aquele problema de áudio, nós encerramos o último encontro falando sobre aquela mulher que sofria de uma hemorragia há 12 anos e daquela menina, filha de Jairo, que também com 12 anos veio a morrer e teve a sua vida restaurada por Jesus. Naquelas duas situações, as pessoas estavam numa situação de alienação de Deus, de separação de Deus. Seja por causa da hemorragia que aquela mulher sofria, seja por causa da perda da vida do corpo daquela menina. Então, naquele caso, mais especificamente da menina, mas também da mulher, nós temos uma restauração que significa um sinal de boas-vindas à adoração a Deus. Aquela separação, a definição que nós trouxemos sobre morte, né, de ser separação, um estado de separação de Deus, ela foi extinta. Tanto aquela mulher agora, já não mais hemorrágica, poderia se aproximar e adorar a Deus, quanto aquela menina, agora viva novamente, poderia se achegar à intimidade do seu lar e a uma mesa. E vejam, o que vai acontecer agora, porque todas essas histórias, todas elas estão relacionadas com os chamados de Jesus e os sinais que ele faz dentro desse processo de treinamento dos seus discípulos. Tá? Então, vamos ver o que acontece. Tendo Jesus partido dali, foi para a sua terra, e os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga, e muitos, ouvindo-o, se maravilhavam, dizendo: de onde vem a este estas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, senão na sua casa. Não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Admirou-se da incredulidade deles. Contudo, percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar. Nós lemos isso lá no Evangelho segundo São Marcos, capítulo 6, versículos 1 a 6. Nós chegamos ao capítulo 6. Então, vamos ver com um pouco mais de detalhes isso que o texto nos traz hoje. Jesus está treinando os seus discípulos. E ele vem mostrando que o Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, é um evangelho que se preocupa em pacificar os medos dos nossos corações e em restaurar pessoas de uma situação de morte de volta à vida, tá? Então, cada um dos chamados tem um sinal correspondente de restauração. Esse evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, ele promove uma restauração tão profunda que ter ouvidos para ouvir, lembrando da parábola do semeador, ter ouvidos para ouvir significa sair de um estado de morte e passar para um estado não só de vida, mas de viva comunhão. Lembre-se, aquele gadareno problemático que vivia entre os sepulcros numa situação de morte, perturbado por aquela legião de demônios, foi restaurado ao convívio familiar, onde ele começou a falar sobre aquilo que Jesus havia feito na vida dele. E aquela mulher hemorrágica pôde novamente, depois de 12 anos separada de qualquer experiência, de qualquer cerimônia de adoração a Deus, ela pôde novamente se achegar a Deus. Porque, primeiramente, ela se achegou a Jesus. Mas a gente vê também isso na história da filha de Jairo.
porque aquela menina que estava morta voltou à vida. E ela não simplesmente voltou à vida, ela foi colocada diante de uma mesa. Então, essa é a nossa viva comunhão. Nós gastamos algum tempo nessas últimas 3 histórias vendo como o evangelho é o resgate não só da vida da morte para a vida, tá? Então, isso que nós estamos falando, Jesus bem poderia ter resolvido a situação da filha de Jairo simplesmente dizendo: olha, eu estou trazendo você de volta à vida, então qual era a importância de colocar esse detalhe? Dizer que coloquem ela diante de uma mesa, né? Ofereçam algo para que ela coma, tá? Então, nós vemos que Jairo e os demais, alguns poucos que acompanharam aquele milagre de trazer a menina de volta à vida, eles ficaram positivamente maravilhados com o que havia acontecido. Mas o texto que nós estamos vendo hoje, um texto que mostra Jesus voltando a Nazaré, é um texto que mostra um maravilhamento no lado negativo. Tá? O texto de hoje, ele mostra um povo também maravilhado, mas de uma forma muito diferente do que havia acontecido na casa de Jairo. Jesus volta ao lugar onde ele cresceu, ao vilarejo em que todos o conheciam. Ele conhecia todos e ele também era conhecido por eles. Era essa a cidade de Nazaré. Ela ficava a uma distância de mais ou menos 25 quilômetros de Cafarnaum. Então, para nós, hoje, com carro, isso tudo parece ser muito perto, né? Mas naquela época, fazer 25 quilômetros caminhando, nós realmente não temos o treinamento para fazer 25 quilômetros caminhando hoje. Então, Jesus volta a Nazaré e o que ele faz lá? Ele vai até a sinagoga para ensinar. Então, veja, é normal, e nós sabemos disso, todos nós temos os nossos problemas, mas é natural nós pensarmos que quando nós vamos a lugares como esse, como uma sinagoga, né, um lugar onde você tem, digamos assim, o povo de Deus reunido e que se propõe a obedecer a Deus nas suas vidas, você espera que esse seja pelo menos um lugar onde você será bem recebido. E também acho que é natural você esperar encontrar pessoas que possam servir para você como um modelo de vida, ou que elas possam te apresentar alguma experiência a mais para dizer assim, olha, eu acho que vale a pena você ir por um caminho diferente e não por esse que você está tomando, porque isso me diz, diante de Deus, diante daquilo que eu tenho experimentado com Deus, que é um caminho que será bem sucedido, tá? São coisas naturais de se pensar, por exemplo, quando você vai a uma igreja. Mas, quando a gente olha para o que Jesus faz, ele vai até uma sinagoga. E as sinagogas não são normalmente um lugar assim muito amigável. Quantas vezes Jesus expulsou demônios em sinagogas? E sabe, foi exatamente numa sinagoga, nós já vimos isso alguns encontros atrás, que pela primeira vez, o mesmo Marcos, esse evangelista que escreve esse evangelho, ele diz que havia pessoas naquele lugar com intenções de homicídio contra Jesus. Isso está escrito lá em Marcos, capítulo 3, versículo 5. Tá? Então, veja que a gente está aqui diante de uma banca examinadora. Jesus volta para a sua cidade e a conclusão que eles chegam lá naquele lugar chamado Nazaré é a seguinte: essa pessoa, sabe, esse Jesus, a gente sabe de onde ele veio, e se dependesse de nós, ele nunca seria absolutamente ninguém. Esse filho de Maria,
jamais seria coisa alguma. Tá? Então, aquelas pessoas, elas, de certa forma, elas estavam mais preocupadas com a autoridade que lhes falava, ou seja, com um argumento de autoridade e não com a autoridade do argumento em si. Eu lembro que quando estava na escola de Direito, nós precisamos ler um livrinho que tinha esse tipo. E é muito fácil parar para pensar em como é bom ouvir alguém falando sobre registros públicos, por exemplo, alguém já muito experiente, né? Por exemplo, eu vou chamar, vamos fazer uma palestra sobre registro eletrônico. Daí você chama o presidente do ONR para falar sobre registro eletrônico. Ele vai ter muito mais autoridade para falar sobre esse assunto do que eu, por exemplo. Tá? Então, isso significa que ele tem autoridade para estar falando sobre aquilo. No nosso caso, no caso do nosso presidente, eu acredito que ele tem não só a autoridade do seu lado, por ele ser o presidente do ONR, mas ele também é um cara que sabe muito a respeito de registro eletrônico, então ele vai poder falar também com autoridade, né? Não só a autoridade do cargo, mas com a autoridade do argumento, tá? E as pessoas que estavam lá em Nazaré, elas olhavam para Jesus como simplesmente aquele filho de Maria. E, sabe, eram pessoas que haviam visto Jesus crescer. Elas não poderiam recusar a realidade daquilo que Jesus estava falando. E elas não poderiam negar também a realidade daquilo que Jesus estava fazendo. Ele estava, sim, fazendo muitos milagres. E eles não poderiam rejeitar a sabedoria do seu ensino. Mas eles acabaram fazendo o quê? Rejeitando tanto os milagres quanto a sabedoria, porque eles decidiram rejeitar a pessoa. E existem muitos que ainda hoje resolvem fazer exatamente a mesma coisa. Quantas pessoas já tentaram viver uma vida justa e sensata e até uma vida com valores cristãos, mas que decidiram deixar Jesus do lado de fora? Eu penso e, olhando para as Escrituras, vejo que não existe cristianismo sem Jesus. E qual foi o resultado disso? Jesus, ele não insiste com quem o rejeitou. Mas ele também não deixa de ensinar onde havia quem quisesse ouvir as boas novas. Aquele evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Sabe, se nós formos retomar tudo aquilo que nós já vimos no Evangelho segundo Marcos até agora, parece que tudo vai bem e que nós sempre temos a superação, praticamente sem muita dificuldade, de todos os obstáculos. E nós já havíamos visto, pouco antes de Jesus definir os 12 discípulos, que a família dele chegou até Jesus tentando levá-lo de volta para Nazaré, dizendo que ele estava louco. Tá? E é por isso que Jesus ele diz assim, quando ele define, um pouco antes de definir os seus 12 discípulos, ele diz, a minha família é quem faz a vontade de Deus. E ele tem a intenção clara, mais manifesta ainda, quando ele separa os 12 discípulos, de mostrar para nós quem era a sua família. E que com isso ele estava separando para si um novo Israel. E que é muito representativo quando ele separa 12 discípulos, porque Israel também tem 12 tribos. Tá? As 12 tribos que saíram do Egito naquele êxodo. Então, nós temos aqui Jesus mostrando que ele estava formando um novo Israel. E, vejam, quando
isso que a família de Jesus passou, né? Quanto que eles terem ido até Jesus para dizer, olha, volta para casa, né? Você não está bem, né? Você deve estar louco, tá? Os fariseus diziam que Jesus estava possesso, a família dele dizia que ele estava louco, tá? Mas o quanto dessa ação deles não foi uma reação do seu meio, daquelas outras pessoas em Nazaré que conheciam aquela família, que sabiam quem eram os irmãos de Jesus, que sabiam quem eram as irmãs de Jesus, tá? Quanto daquilo não foi uma reação do próprio meio e uma pressão social vivida em Nazaré. Olha, tanto na Bíblia como em outras literaturas lá do primeiro século, literatura da cultura judaica, a gente vê que não era normal se referir a alguém como filho de sua mãe, tá? Normalmente se tinha fulano, filho de fulano. Ele falava do pai dele. E normalmente, quando se referia assim, Jesus, filho de Maria, como é feito nesse texto, existia uma intenção clara de reprovação. A gente normalmente não pensa muito nisso, tá? Mas Maria foi aquela menina que disse, faça-se em mim conforme a tua vontade. E o texto bíblico fala que ela foi bendita entre as mulheres, porque ela tomou esse passo. E normalmente a gente não para pensar quanta reprovação ela deve ter passado. Porque, vejam, de duas, uma. Ou ela teve relações com José antes do tempo, tá? Ou ela teve relações com outra pessoa estando prometida em casamento a José. E não se sabe, né? Exatamente, eu não consigo dizer para vocês assim exatamente o que aquelas pessoas em Nazaré tinham em mente quando elas disseram isso. Mas isso é trazido como argumento e Jesus é rejeitado publicamente diante dos seus discípulos. Sabe, era como se Jesus fosse aquele sujeito esquisito. Um órfão, porque José já tinha morrido, provavelmente morrido nessa altura. Nós não sabemos exatamente o que aconteceu com ele. Nós temos relatos dos outros evangelhos falando de quando Jesus nasceu, que José estava presente, mas depois de Jesus já ser um homem, José já não faz mais parte dos relatos dos evangelhos. E nós vemos aqui, Jesus provavelmente era aquele sujeito que era considerado como um cara esquisito, um órfão, talvez até como um filho bastardo. Mas como que essa pessoa podia agora operar milagres e ensinar com sabedoria? Para aquelas pessoas de Nazaré, isso simplesmente não era possível. Ainda assim, Jesus ele não se deixa abalar pelo que acontece e ele continua a ensinar nos vilarejos vizinhos. Ele percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar, se admirando. Vejam, as pessoas antes se admiraram daquilo que Jesus havia feito. Agora, Jesus se admira da incredulidade daquelas pessoas. E sabe, quantas de nossas ações são levadas adiante com o objetivo de aprovação de outras pessoas? Vocês já pararam para pensar nisso? No quanto a opinião das outras pessoas, ela acaba refletindo na forma como nós fazemos aquilo que nós fazemos e o quanto nós acabamos deixando de fazer quando nós sabemos que vamos sofrer alguma espécie de reprovação. Sabe, os filhos, eles normalmente vêm contar aos pais o que eles conseguem fazer. Eu não sei como são vocês, mas eu vejo isso nos meus filhos.
todas as vezes que eles descobrem alguma coisa nova, eles vêm correndo para mim mostrar, olha, papai, eu consigo fazer isso, eu consigo fazer aquilo, ou olha o que eu consigo fazer. Tá? E isso é extremamente normal. Tá? Mas qual é o impacto sobre nós quando nós sofremos alguma reprovação? E o que significa ser rejeitado por aqueles que são os mais próximos? Veja, Jesus, ele estava sendo rejeitado por aquelas pessoas que cresceram com ele. Talvez com pessoas com quem ele brincou na rua. Né? Existia também uma reprovação, até mesmo da sua família. Mas ele não se deixa levar por essa reprovação. Como que nós podemos não desanimar e continuar a trabalhar com foco, mesmo quando nós sofremos uma reprovação? Nós olhamos para Jesus e vemos que ele não apenas foi rejeitado por esta ou por aquela pessoa, não foi uma questão assim de repente, de repente tem um fulano manifestando apoio também, né? Jesus, ele foi rejeitado não apenas por indivíduos, ele foi rejeitado por grupos. Grupos de pessoas fecharam questão contra ele. E a rejeição normalmente leva à solidão. Sabe, nós lutamos contra a solidão de muitas formas. E não é raro que nós também não só lutemos contra a solidão, mas que nós nos cerquemos de pessoas de quem nós procuramos aprovação. E veja que essa questão da solidão, ela é tão presente em nós que alguns têm até receio de ficarem sozinhos consigo mesmos, tá? Então, quando a gente está, por exemplo, numa fila do banco em que a gente não conhece ninguém, a gente tenta suprir aquele momento de solidão, mesmo diante de uma multidão, né? Com entretenimento ou com os contatos de redes sociais ou com os nossos seguidores, a gente tenta preencher o nosso tempo. E eu gostaria de falar um pouquinho para vocês hoje a respeito de algo um pouco diferente de solidão. Se chama solitude. E eu acredito que essa era a situação pela qual Jesus passava nesses momentos. Nós vemos que Jesus várias vezes se retirou para lugares tranquilos ou para lugares desertos em que ele pudesse orar. Isso já aconteceu no Evangelho de Marcos, tá? Isso aconteceu lá logo depois que Jesus curou a sogra de Pedro. Ele se retira para um lugar para que ele pudesse orar. E nós vemos isso na vida de Jesus. Solitude. O que é solitude? Será que é um sinônimo de solidão? Existia um teólogo luterano, ele viveu na época da Segunda Guerra Mundial. Ele foi uma das pessoas que Hitler mandou executar. E é uma vida interessante de se conhecer. O nome dele era Dietrich Bonhoeffer. Então, como ele passou um tempo na prisão, ele teve alguns momentos para considerar a vida dele sozinho. Né? Ele havia sido não necessariamente rejeitado, mas ele estava numa situação de solidão. Mas ele encontrou nessa situação também solitude. Tá? Eu diria que solitude é um estado mental silencioso que reconhece Deus como o único a quem nós prestamos conta e o único de quem nós devemos desejar ter aprovação. Vejam, Jesus, ele sabia que seria rejeitado. Mas ele não fazia o que ele fazia buscando a aprovação de homens. Existe esse texto lá no Salmo 16, que diz assim:
Tenho posto o Senhor continuamente diante de mim. Por isso que ele está à minha mão direita. Nunca vacilarei. Portanto, está alegre o meu coração e se regozija a minha glória. Também a minha carne repousará segura, pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Esse é um texto utilizado para falar sobre Jesus enquanto ele esteve 3 dias no sepulcro. É um texto aplicado diretamente a Jesus, dizendo: não permitirás que o teu santo veja a corrupção. E nós vemos por quê. É porque o Senhor tinha continuamente o Senhor. Existe um outro salmo que Davi escreve assim: disse o Senhor ao meu Senhor. E Jesus também utiliza esse mesmo salmo para fazer um questionamento aos fariseus que eles não conseguem responder. Então nós vemos aqui que Jesus, ele considerava Deus continuamente diante de si. E se ele tinha alguém para agradar, esse alguém era Deus. E se ele tinha Deus para agradar, os homens aprovarem aquilo que ele estava fazendo ou desaprovarem, não fazia diferença para Jesus. Jesus ele precisava dar essa lição para os seus discípulos. Ele estava treinando os seus discípulos. Jesus chama os 12 com o objetivo claro de eles estarem com Jesus, mas também com o objetivo claro de eles serem enviados. E antes de Jesus enviar os seus discípulos, como vai acontecer logo na sequência, ele precisa dar essa lição aos discípulos. Quando as coisas não dão certo, é o Senhor que eu tenho continuamente diante de mim. Não é algo que nós fazemos para aprovação diante dos homens. No curso do Evangelho, nós veremos que Jesus continuará a ser rejeitado, até que ele será posto sozinho e humilhado na cruz. Depois da ressurreição, os discípulos, aprendendo essa lição, eles dirão, diante de ameaças de autoridades, que mais importa obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Ou seja, eles aprenderam a lição. E nós, diante de quem estão as nossas ações? Por que nós fazemos aquilo que nós fazemos? Sabe, eu gosto muito de pensar, né? Agora, no início do ano, a gente tem muitas coisas acontecendo. A convenção coletiva, né, vai acontecer também. Normalmente acontece no primeiro trimestre. Mas eu costumo me lembrar muito de um texto que diz lá em Colossenses, a respeito da relação existente entre senhores, ou seja, empregadores e servos, ou empregados. Naquela época em que isso foi escrito, era escrito realmente para até pessoas que serviam como escravos. Tá? Mas o conselho era o seguinte: vós, servos, obedecei a vossos senhores segundo a carne, não somente à vista, como para agradar aos homens, mas em singeleza de coração, servindo ao Senhor. Ou seja, aqueles que trabalham, eles trabalham não porque eles querem agradar o seu empregador, mas eles trabalham porque eles sabem que o trabalho deles é feito diante de Deus. Tá? E eles sabem que o trabalho deles é feito como serviço ao Senhor. E não somente como um serviço àqueles que são os seus empregadores. E quando nós nos voltamos para aqueles que empregam, nós temos o seguinte texto: vós, senhores, dai a vossos servos o que é de justiça e equidade, sabendo que também vós tendes um Senhor no céu. Então, quando nós somos bons
ou quando nós desenvolvemos os nossos relacionamentos com aqueles que são os nossos empregados ou colaboradores dentro do cartório, nós fazemos isso com justiça e equidade, porque nós precisamos saber que nós também temos um Senhor no céu. Que nós possamos experimentar esses momentos de solitude e que eventuais reprovações que nós venhamos a receber daqueles, até mesmo daqueles que estão à nossa volta, que elas não sejam suficientes para nos desviar daquilo que é justo e bom que seja feito. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por este momento e te pedimos que o Senhor nos ajude a desenvolver o nosso trabalho sempre diante de ti. Sabemos que aquilo que nós registramos ou deixamos de registrar é algo que é feito para servir aqueles que procuram pelos nossos serviços, mas também é feito com temor e tremor diante de ti, porque é a ti que nós queremos agradar em tudo aquilo que nós fazemos. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Um bom dia a todos.